Boa noite, eu sou a Fabiana aqui da Encontro Cursos. Estamos ao vivo hoje para falar sobre as competências necessárias que precisam ser desenvolvidas para estar empregado durante a próxima década. Primeiramente, eu quero começar falando sobre o que é competência. Competência é o conjunto aí de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o meu saber teórico, é aquilo que eu conheço, que eu sei, relacionado ao meu ambiente profissional. O saber fazer está relacionado com as minhas habilidades, o desenvolvimento das habilidades. E eu digo que o carro-chefe das competências estão relacionados com as atitudes, que são os nossos comportamentos, que vão fazer a diferença no nosso dia a dia dentro do mercado de trabalho. É ter iniciativa, ter proatividade, o querer fazer é fundamental. Por exemplo, vamos dizer que você vai tirar a carteira de habilitação. O que hoje em dia é costume se fazer? Você faz o teste teórico, depois o teste prático, correto? Na parte teórica, você aprender sobre as placas, o que significa cada uma, sobre leis de trânsito e tudo mais. E vai ser necessário você fazer uma prova. E nessa prova, você vai ter que testar o seu conhecimento teórico relacionado àquilo que você aprendeu. Porém, muitas vezes, daí nós vamos para a prática. Passando na parte teórica, você vai para a prática. Na prática, você vai desenvolver as suas habilidades para dirigir. Né? Então, realmente, você vai verificar como você vai ligar o carro, como troca de marcha inicialmente, como você estaciona, seta e assim por diante. Aí você faz o exame prático. Muito bem, digamos aí que você tem uma parte já da competência desenvolvida, o conhecimento e a habilidade. Porém, no dia a dia, quando você vai colocar em prática, você passou no exame prático, mas você vai colocar em prática a sua carteira de habilitação, você vai dirigir o seu carro. O que vai acontecer? O que vai fazer a principal diferença? São as suas atitudes no trânsito. Não basta você aprender na parte teórica e aprender na parte prática como dar a seta, por exemplo. Se no momento que você está dirigindo no dia a dia, você não dá a seta, por exemplo, e pode ocasionar uma batida. Um exemplo. Isso seria um exemplo de comportamento, de atitude não positiva. Então, nós temos que ter uma atitude positiva no nosso dia a dia de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, seja no trabalho, na escola, na igreja que você frequenta. É o comportamento, o bom comportamento que vai fazer a diferença, ou seja, são as suas atitudes. Muito bem. Falando então da questão das atitudes, o que é fundamental, pessoal? É fundamental ao desenvolver atitudes bons comportamentos. Por quê? Tem uma pesquisa que foi revelada pelo Jornal do Paraná que diz o seguinte, que 85% das demissões ocorrem pela razão do mau comportamento das pessoas. E nesse mau comportamento, o que está incluído? Justamente a questão do não saber se relacionar bem com as outras pessoas, não saber ouvir, não saber se comunicar, não ter controle emocional sobre as suas emoções. E é sobre essas três competências que eu vou falar hoje aqui para vocês. Então, é muito importante, quando a gente fala do mercado de trabalho, desenvolver o relacionamento interpessoal. O que significa o relacionamento interpessoal? Ele está relacionado com a forma de lidar com as outras pessoas. Ou seja, né, trabalhar com as diferenças individuais. Por quê? Cada pessoa é diferente uma das outras. As pessoas são diferentes umas das outras. Cada uma tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua ideia, cada um vai defender as suas ideias. Eu costumo dizer que o grande desafio de nós, seres humanos, é entender que ninguém é igual a ninguém. Então, o outro ele não vai ser igual a você. Ele pode ter algumas características em comum, alguns gostos em comum, mas em algum momento vai ser diferente. Então, é o saber lidar com o jeito do outro. Então, por exemplo, eu não gosto de ser convidada para uma festa, um exemplo, de última hora. Hoje alguém vem e me faz um convite de aniversário de última hora, que vai ser hoje a festa. Eu não gosto, isso me incomoda, porque eu já tinha planejado o meu dia, eu já tinha outras coisas para fazer, daí eu tenho que analisar, poxa, vale a pena ir nessa festa ou não? Se vale a pena, eu vou ter que me reprogramar e isso sai do meu eixo, né? Isso me tira do meu centro. Então, o que acontece? Só que eu tenho que respeitar o outro, que às vezes ele... O que foi?
Ai, gente, é a nossa primeira vez fazendo webinar, então assim, a gente fica um pouquinho nervosa, tá? É normal dar risada. É nervosismo de. É risada de nervosismo. Então é muito comum, quando a gente sai do eixo, né, verificar o que vale a pena fazer ou não. Mas eu tenho que entender que o outro, às vezes, ele é o jeito dele, ele resolve as coisas de última hora. Então, compete a mim o que? Ter o controle emocional daquela situação para não me desgastar emocionalmente, né? Então, o relacionamento interpessoal, ele é fundamental quando a gente fala aí de competências para o mercado de trabalho. Dentro do relacionamento interpessoal, nós dizemos que também é muito importante você saber ouvir. Porque uma das causas das demissões também, segundo o Jornal do Paraná, é que as pessoas não sabem ouvir as outras. E o que é saber ouvir? Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é você perceber o som por meio do seu ouvido, ok? Mas o escutar é o ouvir com atenção, ou seja, é prestar atenção no que o outro está dizendo, prestar atenção olhando nos olhos, deixar o que você está fazendo para olhar para a pessoa. Então, quando alguém vem falar com você, se você estiver no computador, no celular e não for nada urgente, pare o que você está fazendo para que você possa prestar atenção no outro. Porque a pessoa se sente importante quando você presta atenção. E uma das leis do triunfo do livro As 48 Leis do Triunfo, de Napoleão Hill, que foi um pesquisador da década de 1920, ele fez uma pesquisa durante 20 anos com várias pessoas que faziam sucesso e permaneciam no sucesso. E uma das características dessas pessoas, então ele verificou, ele pesquisou o que elas tinham em comum. E uma das características estava relacionada ao fazer o outro se sentir importante. Então, quando eu escuto, quando eu presto atenção, quando eu ouço com atenção o que o outro está dizendo, isso é fundamental para que eu mantenha um bom relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Ela sabe, quando ela precisar, ela pode contar comigo, que eu vou estar ali para ajudar, eu vou estar ali para ouvi-la com atenção, para escutá-la, e assim resolver um problema ou aconselhar de acordo com a necessidade da pessoa. Então, ouça com atenção, não mexa no seu celular quando alguém vier falar com você, pare o que você está fazendo e olhe nos olhos para a pessoa se sentir importante e exclusiva. Tudo bem? Outra questão relacionada também ao relacionamento interpessoal, costumo brincar, né? Não é o que eu falo, é o como eu falo que faz total diferença aí na questão de manter bons relacionamentos. Então, eu costumo brincar que mude as palavras, mude o seu mundo. Mude as palavras, mude o mundo. Não é o que você fala, é o como você fala. Então, assim, ao invés de você chegar para a pessoa, por exemplo, se você disser a frase assim, precisamos conversar, o que isso vai gerar na outra pessoa? Ela já vai gerar um bloqueio. Porque lembre quando alguém falou isso para você, precisamos conversar. Que vem na sua mente, né? Fiz alguma coisa errada. O que eu fiz de errado? Para a pessoa estar querendo conversar comigo. Então, a pessoa automaticamente, inconscientemente, a gente já se bloqueia. Fala, poxa, está querendo conversar, eu vou já me defender, já vou armado para essa conversa. Então, uma dica para você. Ao invés de falar, precisamos conversar, diga, preciso da sua ajuda. Porque quando você fala preciso da sua ajuda, o que acontece? O outro já fala, opa, preciso ajudá-la. Então, ele já vai mais aberto para a conversa. E é lógico que daí a forma como você vai iniciar a conversa é com toda educação, com tranquilidade. Então, eu preciso da sua ajuda, eu preciso resolver uma questão, eu estou tendo dificuldades, ou aconteceu algo que me fez, algo que você fez que me fez me sentir desconfortável. Mas, assim, aborde de uma outra forma. Por quê? Para você manter bons relacionamentos. Outra frase também muito comum é a gente fala muito, né? O eu acho. Eu acho que, eu acho que. O que é importante, gente? O eu acho, ele transmite uma sensação quando você fala quando você não tem certeza daquilo que você está falando. Então, quando você quer transmitir credibilidade, segurança naquilo que você está falando, você tem que falar, eu acredito que, eu penso que. Tente evitar o eu acho, porque de repente fala eu acho, você vai passar insegurança para outra pessoa. Outra questão muito importante também, é muito comum, quando a gente se apresenta, a gente fala, meu nome é Fabiana, por exemplo, né? É indicado que a gente fale, eu sou fulano de tal, então eu sou Fabiana.
porque eu passo mais propriedade e segurança para quem está ali me ouvindo, né? Para quem está me escutando e prestando atenção no que eu estou falando. Então, essas são algumas dicas que parecem simples, parecem até bobas, mas não. Elas são fundamentais para quando a gente fala da competência de relacionamento interpessoal. Porque é justamente o saber lidar com o outro, o saber conversar com o outro, o saber respeitar as diferenças é que vai fazer a diferença para você manter bons relacionamentos no seu ambiente profissional. Se você não está trabalhando ainda, é o relacionamento interpessoal que vai fazer a diferença na sua relação com colegas de escola, de igreja, grupo de amigos, enfim, é o que vai fazer a diferença. Dessa forma, você se torna uma pessoa confiável, porque a pessoa sabe que pode contar com você, que você vai estar pronta para escutar, ou pronta para ouvir com atenção, para ajudar, e você vai saber falar de uma forma que mantenha aí as boas relações. Agora, outra competência muito importante também no mundo corporativo aí, que é bem exigida pelo mercado de trabalho e vai permanecer até a próxima década, está relacionada com a nossa comunicação. A comunicação, ela é fundamental. A forma de se comunicar, a forma de falar. Então, para a gente entender a comunicação, o que é comunicação, né, gente? É você tornar algo comum. Compartilhar, partilhar algo. Igual eu estou fazendo aqui agora com vocês, esse vídeo, né, ao vivo, estou tornando algumas informações aí comuns para vocês. Então, eu costumo dizer que eu tô aqui me comunicando com vocês. Só que para que haja comunicação, é importante sim que se tenha alguém emitindo a mensagem e alguém recebendo. A forma como a mensagem vai ser transmitida pode ser oral, pode ser escrita, pode ser não verbal. E aí tem os meios de comunicação, né? É a forma por onde essa comunicação vai ocorrer. No nosso caso aqui, a gente está usando o vídeo e o Facebook como meio de comunicação para que a mensagem chegue até vocês, né? Só quando a gente fala de comunicação no ambiente corporativo, é muito importante a gente buscar o feedback das pessoas. O que é o feedback? É o retorno. O retorno da minha comunicação, daquilo que eu estou transmitindo, daquilo que eu estou falando. É buscar saber do outro se ele compreendeu aquilo que foi transmitido para ele de mensagem da forma como você gostaria que ele compreendesse. E muitas vezes é se colocar no lugar do outro, a gente costuma dizer que a gente tem que usar empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Para verificar se aquela informação que eu passei foi no momento adequado, por exemplo, né? Foi no momento que a pessoa está bem para receber aquela informação. É importante eu também verificar essa questão do momento que eu vou passar a informação, que eu vou me comunicar, para evitar ruídos e falhas na comunicação. Então, dicas, né? Eu preciso conversar com alguém, evitar locais barulhentos, porque o barulho ele pode atrapalhar a nossa comunicação e gerar um ruído, uma falha. A minha linguagem, a forma como eu vou transmitir a mensagem, ela tem que estar de acordo com o perfil da pessoa que está ouvindo. Então, de repente, aqui eu começo a falar palavras técnicas, ou palavras em inglês, palavras em chinês, em japonês, não se preocupem, porque eu não sei falar japonês nem chinês. Então, assim, pode ser que vá ocorrer falha na comunicação, porque a minha linguagem não está de acordo com o meu público, com a pessoa que está ouvindo. Então, esse é um fator também muito importante quando a gente fala da comunicação. É importante conhecer a cultura da outra pessoa, o jeito de ser, a forma, a região. No Brasil mesmo, aqui é muito regional, né? Então, não sei se tem alguém aqui do Nordeste assistindo, né? Alguém da Bahia, mas o que acontece, né? Eu brinco com acarajé, né, gente? Porque a gente que é de São Paulo, quando fala quente e frio, para nós é temperatura. Mas se você for para a Bahia comer um acarajé, o quente e o frio não é o que a gente está acostumado aqui, não. Quente é apimentado e frio é que é sem pimenta, é mais tranquilo. Então, fica a dica aí para não gerar ruído na comunicação. É importante você conhecer a cultura da outra pessoa, como ela é, o que ela estava acostumada, a região onde ela vive. Enfim, isso acontece muito dentro aqui do próprio Brasil, e principalmente se você vai falar com pessoas de fora do Brasil, né? É importante você conhecer a cultura da pessoa para evitar ruídos, a falha na comunicação. Agora, quando eu falo de comunicação, é muito importante também no meu dia a dia de trabalho, eu saber argumentar, eu trabalhar a argumentação. O que é argumentação? É você defender a sua ideia para convencer a outra pessoa. Então, a gente costuma dizer que a gente usa muito com o chefe, né?
a questão da argumentação. Eu vou pedir um aumento, eu tenho que mostrar para ele fatos, dados, números, aquilo que comprove o que eu estou dizendo para convencer o outro. Então, antes de falar da argumentação, é muito importante nós trabalharmos a questão dos argumentos. O que são os argumentos? Justamente são fatos, são dados, é o seu raciocínio lógico de causa e efeito, a sua oralidade, ou seja, a forma de passar a informação, a segurança, o olhar nos olhos, passar, assim, credibilidade naquela informação que você está transmitindo. Isso faz a diferença na hora de defender a sua ideia. Os argumentos, eles podem ser também citações. O que são citações, né? Quando eu cito, vem do verbo citar. Quando eu falo algo que outra pessoa falou, por exemplo, né? Então, pessoas especialistas na área, então eu vou usar a fala de alguém para representar aquilo que eu estou dizendo, para reforçar o meu argumento. Costumo dizer que a argumentação ela está mais relacionada com o nosso esquerdo do cérebro, é a razão, trabalha com a razão. Agora, o que acompanha a argumentação está relacionado com a persuasão. O que é a persuasão? A persuasão é você convencer o outro também, mas de uma forma que ele enxergue benefício naquilo que você está oferecendo para ele. E aí ele faça algo que vai trazer benefício para ele e para você, consequentemente. Então, costumo dizer assim, que a persuasão, ela envolve as nossas emoções. Então, ela trabalha com o lado direito do cérebro. Livros para vocês lerem relacionado a isso são muito importantes. Eu tenho 2 para indicar. Nós temos Armas da Persuasão e o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lembra que eu falei para vocês da questão do relacionamento interpessoal? É fundamental também. Esse livro é bem bacana, ele trabalha essa parte, né, da persuasão das emoções, do como você se manter, como você faz para manter bons relacionamentos. Eu vou até escrever aqui para vocês, tá? Para quem tiver interesse. Eu tenho esses livros, depois eu vou deixar no WhatsApp aqui, eu tenho em PDF, eu posso passar para vocês, tá bom? Nós temos o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém que está vendo o vídeo já leu esse livro? Se alguém já leu e quiser compartilhar, tá? Como foi, se enxergou alguma mudança, se colocou em prática, isso é muito importante. E nós temos também a Armas da Persuasão. Armas da Persuasão, para a gente trabalhar, então, a questão de convencer o outro, usando as emoções, a persuasão, é muito importante que você leia esse livro. Nós temos também a questão, lógica, a persuasão trabalha emoção, então tem algumas técnicas de persuasão, né? Uma delas que eu gosto de citar é a questão de você analisar se é o momento adequado para a pessoa ser persuadida, né? Analisar a situação. Então, por exemplo, você vai pedir um aumento para o seu chefe, voltando ao exemplo do chefe, seu líder, você vai pedir um aumento. Então, você, além de você usar os argumentos, né? Raciocínios, fatos, enfim, o porquê você merece aquele aumento. Antes de você chegar falando os seus argumentos, é muito importante você analisar o ambiente. Como o seu chefe está naquele dia? Será que ele está num dia apropriado para você pedir um aumento? Será que ele está de bom humor? É analisar a situação, né? A gente brinca, eu quero pedir um aumento, eu vou analisar o meu chefe desde a hora que ele chegou na empresa com o carro dele, a forma como ele está andando, como que ele está, para verificar se é um momento adequado, se é um momento ideal ali para fazer uma solicitação, para fazer um pedido. Então, vamos por assim, você está analisando a pessoa chegou, ombro caído, olhando para baixo, preocupado, ou no telefone. Gente, para tudo, analisa, busca informações para saber o que aconteceu, para depois você encontrar um momento mais apropriado para você conversar com essa pessoa, com o seu líder, se você for pedir um aumento, por exemplo. Agora, a pessoa chegou lá, ombro erguido, feliz, cumprimentando todo mundo, sorrisão, opa, aquele é o momento apropriado, né? Aquele é o dia apropriado para eu conversar com o meu chefe. Aí eu entro com a questão dos argumentos e algumas técnicas de persuasão também, que vai ficar para um outro webinar para a gente passar para vocês essa questão das técnicas que existem sobre persuasão. Então, para a gente fechar o ciclo aqui da questão da comunicação, é importante sim a gente verificar a forma de passar mensagem, não é o que eu falo, é o como eu falo.
É importante eu evitar ruídos, falhas, buscar o feedback, o retorno da informação com aquela pessoa que recebeu a mensagem. Usar argumentos e persuasão quando você quer defender uma ideia ou convencer alguém a fazer algo para você. Agora, algo fundamental, gente, que a gente fala da comunicação, está relacionado com o saber fazer apresentações. Você saber se apresentar, você saber falar em público. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Quando a gente fala de falar em público, se você já trabalha numa empresa, e você pode ter, de repente, a oportunidade de fazer uma apresentação ali para diretores, para líderes, para colegas de trabalho. Então, é muito importante você saber se preparar para a apresentação, para aquilo que você vai precisar transmitir de mensagem. E aí tem algumas técnicas que a gente pode usar, né, quando vai fazer uma apresentação, que está relacionado ao nosso planejamento, buscar algumas informações essenciais antes de fazer a apresentação. Que informações são essas, né? Estão relacionados com o que você precisa apresentar, então você precisa saber o tema dessa apresentação. É importante você saber o local, onde vai ser essa apresentação, o conteúdo, né, quais assuntos vão ser abordados nessa apresentação, isso é fundamental. A questão do quando e quanto tempo você tem para fazer essa apresentação, são informações cruciais. Eu costumo dizer que uma das mais importantes está relacionada com o seu público. Quem são as pessoas que vão assistir essa apresentação? Por quê? Para que você possa adaptar a sua linguagem, como eu falei lá no começo para vocês. Então, eu faço planejamento me baseando nessas informações. Aí eu vou para a parte da preparação. Na preparação, eu preciso saber que estratégia eu vou utilizar para passar a informação. Então, tem algumas estratégias que a gente pode trabalhar numa apresentação, né? Recursos, às vezes a pessoa se apega muito a slide, fica e lê slide, ou coloca muita informação no slide. Então, é importante saber, a gente vai também fazer um webinar depois só sobre dicas de apresentação, de técnicas de apresentação, não percam. Vai ser muito importante para vocês também, principalmente para quem tem essa dificuldade de fazer a apresentação. E, assim, é importante você se preparar, verificar que estratégia você vai usar, se você vai usar um recurso audiovisual, um slide, por exemplo. O que é importante ter nesse slide? Então, uma dica, gente. Slide, ele é o seu lembrete, ele é o seu roteiro. Então, deve ser evitado colocar textos extensos em slide. Slides são frases curtas, né? Tem até uma orientação que diz que são 7 palavras por frase que você coloca no slide, né? Mas os slides são imagens, é para você lembrar aquilo que precisa ser falado, é para você colocar, de repente, um vídeo ou um gráfico, né? Principalmente na empresa a gente usa muito gráfico para fazer a apresentação. Não é para colocar texto com letras minúsculas no slide, porque isso desvia a atenção do seu público e não é o foco. O seu público vai perder tempo além do que está escrito no slide e não vai prestar atenção no que você está falando, e esse não é o objetivo. Essa é uma das dicas aí quando a gente fala para fazer slide. Eu sei o recurso, muito bem. Montei meu roteiro, montei ali, né, o que precisa ser apresentado. O grande segredo, gente, a chave do sucesso está na nossa preparação, né? Então, até o Bernardinho, o técnico de vôlei, uma vez disse, né, que a vontade de vencer, a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Por quê? O vencer vai ser consequência da boa preparação. O que ele quis dizer com isso? É você mentalizar que você vai fazer uma ótima apresentação, que vai ser positivo, que você vai ter aprendizado, e a vontade de que dê tudo certo vai fazer com que você se prepare mais. E a preparação correta para a apresentação é o que vai gerar o sucesso e vai fazer concretizar os seus pensamentos positivos em relação àquela apresentação. Eu sei que temos a questão da ansiedade, do medo, da vergonha de falar em público muitas vezes, mas isso, gente, pode ser diminuído, pode ser minimizado, pode ser curado com a prática. Isso eu posso garantir para vocês, porque eu também já passei por isso. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu sou instrutora, eu dou treinamento nessa área de comunicação, de técnicas de falar em público e apresentação. Então, assim, já ajudei muitas pessoas também que tinham medo de falar em público e depois de prática, de preparação, elas tiveram uma evolução
e muitas delas perderam aquela vergonha, aquele medo de falar em público. Então, isso é fundamental, mas o que eu costumo dizer é a preparação. A preparação é a chave, né? Eu ter o roteiro, eu ensaiar é fundamental. Então, a recomendação é que eu ensaie a minha apresentação pelo menos 10 vezes antes de apresentá-la. Então, eu vou simular essa apresentação no mínimo 10 vezes. E ter o domínio, né? Ter o domínio do assunto também é fundamental. Porque quando eu tenho o domínio, fica mais fácil para eu transmitir a informação. Agora, eu não sei muito do assunto, não estudei, não me preparei, não ensaiei. O que vai acontecer na hora que você vai apresentar? Qual é a grande chance aí de acontecer? De dar tudo errado, né? O nervosismo vai atrapalhar, vai dar branco. Mas por quê? Porque se eu não domino, se eu não me preparo, pode ocorrer ali a falha durante a minha apresentação. É normal a gente ter branco, nervosismo pode fazer com que isso que dê aquele branco, né, aquele gelo na barriga e tudo mais. Mas se eu me preparar, se eu seguir um passo a passo, assim, a probabilidade de dar certo é maior do que a de dar errado. Então, fica uma dica para vocês. A preparação é fundamental para fazer apresentações. E dentro das empresas, essa é uma competência muito importante para ser desenvolvida, porque constantemente você vai falar com pessoas, vai apresentar para pessoas, dependendo do cargo, da função que você vai exercer dentro da empresa. E se você quer crescer profissionalmente também, essa é uma competência muito importante para ser desenvolvida. Tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui para nós, tá? No chat. E a gente vai responder para vocês, tá bom? Agora, para a gente finalizar aqui essa questão das competências, eu queria falar para vocês sobre uma competência muito importante também, que está sendo bem utilizada no mercado de trabalho, que está relacionado com o autocontrole emocional. Está relacionado com o autoconhecimento. Então, assim, eu entrei nessa era do autoconhecimento que eu senti que era importante para mim. Uma para a parte pessoal, que aconteciam algumas coisas, eu ficava assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? Mas por que eu estou reagindo dessa forma para essa situação? No meu ambiente de trabalho, alguma coisa pequena aconteceu, nossa, mas por que eu estou brava? Por que eu estou irritada? O que está acontecendo? Então, o que eu aprendi? Tem uma frase assim que eu ouvi e eu levei para minha vida, que ela é do Steve Covey, que ela diz assim, que 10% é o que acontece na nossa vida. E 90% é a forma como nós reagimos àquilo que acontece na nossa vida. Ou seja, ele dá até o exemplo. Eu vou de carro trabalhar, um exemplo. Bati o carro. Então, 10% é a batida do carro, tudo bem? Agora, 90%, que é o que está envolvendo ali o meu controle emocional, é a forma como eu vou reagir a essa batida de carro. Então, eu posso bater o carro, sair do carro, xingar a pessoa, xingar a mãe da pessoa, falar, meu Deus, e agora? Estou atrasada para o trabalho, minha vida acabou porque eu bati o carro hoje. Enfim, né? Vamos supor que é uma batida assim, traseira. Eu não acordei com vontade de bater o carro nesse dia, mas aconteceu. Essa é uma forma de eu reagir. Só quando eu reajo dessa forma, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu controle emocional? Vai lá no pé, né? Porque daí a energia que eu gasto é estresse, é descontentamento. Então, assim, eu me pergunto, né? Eu pergunto para você, é de fato o que aconteceu ou o que você permitiu acontecer de acordo com a forma como você reagiu? Será que se de repente abati o carro? Tudo bem, não tem ninguém machucado, você vai pedir desculpa, vamos trocar telefone, enfim, vamos verificar, vamos chamar seguro. Mas de uma forma leve, o segredo está na leveza, né? Eu sei que é difícil, gente, não é fácil. Eu tenho treinado isso desde julho do ano passado. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, o autocontrole emocional é algo diário, que nós temos que fazer todos os dias, praticar e trabalhar todos os dias. Mas se eu agir de forma leve, a energia vai ser mais positiva, pode ser solucionado de forma mais rápida, de forma mais clara, de forma mais pacífica. E aí eu vou me sentir melhor, a minha emoção não vai ser afetada, não vai ser abalada. Então fica uma dica para vocês também, algo que está muito em alta hoje, é essa questão do autoconhecimento, do autocontrole emocional, da inteligência emocional, que nós devemos desenvolver como competência
tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida pessoal. Isso vai fazer bem para você enquanto ser humano. E eu gostaria de citar alguns livros que têm me ajudado nessa questão do autoconhecimento. Um deles foi A Lei do Triunfo, que eu comentei com vocês lá no começo, né, da aula ao vivo. Então, assim, eu vou marcar depois aqui para vocês. Foi muito bom para mim, As Leis do Triunfo, que eu enxergo mesmo essa questão do quanto é importante a gente se desenvolver enquanto pessoas, né? Desenvolver algumas características se a gente quer ficar bem na nossa vida, né? Se a gente quiser ter sucesso. Mas o sucesso, eu acredito que é muito de cada pessoa. Depende de cada um. Mas ali no livro ele cita algumas características que são muito importantes para a gente se desenvolver como ser humano mesmo, né? Tem um outro livro que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que é o livro do Paulo Vieira. Ele é um coach brasileiro e é O Poder da Ação, né? O nome do livro. Esse foi o terceiro que eu li. Na verdade, quando eu comecei a minha fase de mudança, o primeiro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. As Leis do Triunfo foi o segundo, e eu li na sequência O Poder da Ação. Esse livro, gente, ele é excelente. Ele trabalha muito com a questão do que eu quero para minha vida, da questão de você se questionar quando algo acontece com você. Pergunte-se sempre, questione-se sempre. Seja grato por aquilo que você tem. Foque naquilo que você tem e não naquilo que falta. E hoje eu li uma frase justamente relacionada a isso, né? Que às vezes muitas pessoas são infelizes, entre aspas, né? Porque elas focam mais no que faltam e não no que elas conquistaram. E se a gente for parar para pensar, a gente tem tanta coisa mais que a gente mais conquista do que falta na nossa vida. Só que quando a gente não tem o controle emocional e o autoconhecimento, a gente não está desenvolvendo isso, a gente não percebe. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental para a nossa vida. E o outro livro também, que eu terminei de ler faz pouco tempo, O Milagre da Manhã. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Ele ajuda muito também nessa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento pessoal. Se você se descobrir como pessoa e verificar os objetivos que você quer atingir para sua vida, de que forma que você vai atingir esses objetivos. Então, eu super recomendo para vocês, tá? Vou marcar aqui agora os livros que eu falei para vocês. Eu vou deixar o WhatsApp aqui depois para vocês, e quem quiser pode me pedir no WhatsApp, que eu tenho alguns em PDF e eu mando para vocês, tá bom? As Leis do Triunfo é um deles. Aí a gente tem também O Poder da Ação, que é isso que eu mostrei para vocês. E nós temos o Milagre da Manhã. Também é um livro fantástico aí para a gente se desenvolver enquanto pessoas. Então, gente, para a gente finalizar aqui a nossa aula ao vivo, eu gostaria só de fazer uma síntese com vocês. Quando a gente fala, então, das competências que nós precisamos desenvolver profissionalmente para garantir aí o nosso emprego, o nosso trabalho durante a próxima década, eu falei falei das três principais no meu conceito, tá? No meu ponto de vista. Lógico que, segundo o Fórum Econômico Mundial, se vocês buscarem na internet, tem lá 21 competências que nós devemos desenvolver. Mas eu peguei as três principais, no meu ponto de vista, que são fundamentais para nós desenvolvermos enquanto pessoas e profissionais, que é o que vai alavancar, o que vai ajudar. Lembrando, então, que o que vai fazer a diferença são as nossas atitudes, é o querer fazer. No ambiente profissional, é importante manter boas relações com as pessoas, um bom relacionamento interpessoal, como a gente comentou, saber ouvir com atenção, saber falar, respeitar as diferenças. Na questão do autoconhecimento, né? Vamos buscar o autocontrole emocional, trabalhar a minha inteligência emocional, para que eu possa me desenvolver enquanto pessoa. E também é importante eu desenvolver a minha comunicação, né? A forma de falar, é o argumentar, é o persuadir, está relacionado com fazer apresentações, o saber falar em público, saber desenvolver ali boas apresentações. Quando eu falo em falar em público, seja no meu trabalho, seja na igreja que eu participo, seja para um grupo de amigos, seja na escola que eu vou ter que fazer uma apresentação. Então, eu costumo dizer que o falar em público é uma competência que a gente vem desenvolvendo desde quando a gente é criança, ali começa a conviver com mais pessoas e tem que fazer apresentações, né? Então, essas competências, elas são fundamentais para serem desenvolvidas
e é importante que você desenvolva para crescer ali profissionalmente, estar bem aí no mercado de trabalho na próxima década, tá? Então, a gente já está acabando aqui, nós já estamos finalizando a nossa aula ao vivo. Foi uma experiência muito bacana, gostei muito de fazer, foi muito legal estar aqui com vocês. Agradecemos pela participação de todos que puderam nos assistir. Deixei aqui os livros e também gostaria de falar para vocês o seguinte: se você tem alguma dificuldade para fazer apresentações, para falar em público, até mesmo para trabalhar essa questão do autoconhecimento, de relacionamento interpessoal, eu vou deixar um link para vocês aqui, caso você queira, tenha interesse, nós fazemos um trabalho online, tá? A gente pode conversar online e a gente dá dicas, a gente orienta, direciona, tudo isso para que você possa se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, se você tiver interesse, pode clicar no link que a gente vai deixar aqui no chat da aula ao vivo, e vai ser um prazer aí receber a sua dificuldade, vamos dizer assim, né? Vai ser, para nós é prazeroso quando a gente pode ajudar, a gente pode ajudar as pessoas. Então, se você tem dificuldade em desenvolver algumas dessas competências, ou uma delas, enfim, que foi apresentado aqui para vocês, entre em contato com a gente vai deixar aqui também o nosso WhatsApp. Se você também tem alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, eu vou marcar aqui para vocês, tá? O meu WhatsApp aqui. Esse é o meu, Fabiana, e a gente tem o da Andrea também, que pode ajudar. E a gente tem feito assessoria online, consultoria online, e temos tido um bom resultado, um resultado muito positivo. O nosso objetivo é facilitar o acesso ao desenvolvimento profissional, né? A gente acabou, eu comecei a aula ao vivo e não falei muito da Encontre Cursos, né? Então, para quem é curioso, né, e se pergunta o que é a Encontre Cursos, na verdade, assim, a Andrea, que é minha sócia e eu, nós temos desenvolvido um projeto de uma startup chamada Encontre Cursos, e ela vem passando por alguns processos de aceleração, identificação mesmo da dor das pessoas, que nós queremos facilitar o acesso ao desenvolvimento profissional, ajudar as pessoas nessa questão mesmo do como eu posso fazer para ser um profissional melhor, ou o que eu preciso desenvolver para que eu consiga o meu primeiro emprego, ou para que eu consiga ser promovido. Eu quero uma mudança de carreira, uma mudança, novos desafios pessoais, profissionais que eu faço. Então, a gente vai desenvolver um projeto. O desenvolvimento da plataforma está em andamento, então assim que estiver pronto também nós vamos divulgar aqui para vocês. Mas é importante vocês saberem, né? Nós trabalhamos na área de educação profissional. Então, assim, isso para nós é o nosso dia a dia, né? O que a gente vive, é o que a gente sente. E para nós é um prazer poder ajudar as pessoas, né? E a gente quer, de fato, estar próximo das pessoas que querem se desenvolver. Então, se vocês têm alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente. Fiquem tranquilos, que vai ser um prazer atendê-los. E aí a gente vai postar outros vídeos para vocês, para falar de mercado de trabalho. A gente vai também falar um pouco mais, fazer alguns vídeos falando sobre a Encontre Cursos, que eu costumo brincar com a Andrea, né? Que nós estamos aprendendo a empreender. E o quanto é desafiador essa questão do empreendedorismo. E às vezes a gente se sente perdida, a gente não sabe por onde começar. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês também nos próximos vídeos. Tudo bem, gente? Então, assim, para mim foi muito bom, foi um prazer estar aqui. Adorei essa primeira experiência de aula ao vivo aqui, live no Facebook. Outras terão, nós vamos falar sobre outros assuntos, vamos nos aprofundar mais na questão da comunicação, vamos falar de liderança, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de empreendedorismo. Então, se você não curtiu, curta a nossa página aqui no Facebook, acompanhe a gente também no Instagram e no LinkedIn. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, lembre-se que nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Encontre cursos facilitando acesso ao desenvolvimento profissional. Até mais, gente. Beijinho, beijinho. Alguém encerra isso. Vai encerrar tudo, vai encerrar os... Agora vai encerrar, mas tem que só que concluir, né? Encerra.